Olá, sou a Telvina Vaz e estamos hoje dando início a mais um episódio do nosso podcast A Saúde em Suas Mãos. Estamos agora no mês de junho, mês junino, um mês de muitos festejos tradicionais, inclusive mais forte ainda no Nordeste. Então é um mês alegre, é um mês de comidas típicas, é um mês de muita alegria, de muita música, mas infelizmente temos alguns pontos negativos que colocam em risco, né, nossas mãos, nossas vidas, a vida do próximo. Então, hoje nós teremos aqui uma participação muito especial de uma pessoa que vai nos orientar para a gente passar um São João, né, um período junino em segurança, né, com todas as precauções e a prevenção. A prevenção é a melhor forma da gente evitar essas queimaduras, esses acidentes com fogos de artifício, seja no preparo dos alimentos, seja nas fogueiras. Então, a gente tem muito aqui para conversar e para a gente ficar, não é, seguro, né? Então, quero aqui receber com muita alegria, né, o Coronel Wagner Pereira, né, que é do Corpo de Bombeiros, que vai nos disponibilizar e parou, não é, suas atividades para contribuir para o nosso bem-estar e nossa segurança nesse período, né, tão importante, mas também tão sério, né, com sequelas talvez definitivas e até perder até a vida. Então temos aqui uma pessoa especialista, né, que vai nos conduzir e que tem essa missão linda, maravilhosa, que é dos Corpos de Bombeiros, que salvam vidas, né, então aportes aí 24 horas para contribuir aí com a sociedade e com a nossa proteção. Então seja muito bem-vindo, Wagner Pereira, ao nosso podcast A Saúde em Suas Mãos. Muito obrigado. É uma satisfação, né, poder participar do programa, né, e dar essa colaboração, falar um pouquinho sobre a atividade do bombeiro, falar sobre prevenção. O período junino é um período realmente muito forte aqui para a gente do Nordeste, né, em Pernambuco, mas tem alguns riscos ali que estão meio que camuflados e que a gente pode conversar, sim, sobre alguns cuidados que a gente pode ter para tentar prevenir algum tipo de acidente, como a senhora bem falou, algumas sequelas que podem ser permanentes e com risco, inclusive, em alguns momentos, algumas situações, da própria vida. Vamos abordar, eu acho que um item muito importante é a questão até cultural, que é muito desafiador a gente mudar, né? Mudança de hábito já é complicado, né? E uma tradicional já de anos, né? Desde sempre que a gente tem o hábito de São João é igual à fogueira, né? Então tem os riscos, né? Do manuseio da fogueira, do que isso pode acontecer. Você poderia dar alguma orientação nesse primeiro item, que são as fogueiras? Sim, o Corpo de Bombeiros ele tem, de fato, um aumento no número de atendimento de pessoas queimadas sempre nesse período. Então, quando a gente começa ali maio, junho, julho, a gente tem um crescimento e depois ele volta a diminuir. De fato, o número total para a gente nunca é grande. Por quê? Porque é muito comum as pessoas sofrerem um acidente e serem conduzidas direto para o hospital. Mas, de qualquer forma, entra para a gente um número sempre maior nesse período. E aí, só para ajudar a ampliar um pouquinho, me permita, né, essa conversa, falando sobre queimadura especificamente, a gente aborda que nesse período a gente tem alguns fatores. O primeiro é um período onde férias escolar. Junho, julho, a gente tem, principalmente no período de São João, muitas crianças se afastam, né, e aí ficam o quê? Mais em casa. Então, toda vez que a gente tem criança mais em casa, o risco de acidente doméstico, incluindo queimadura, aumenta. Então, a gente tem férias, nós temos as fogueiras, que de fato é uma cultura muito forte aqui no Nordeste, né, fazer a fogueira. Nós temos os fogos de artifício, né, que também podem, né, provocar muitos acidentes. E nós temos um componente que também tem uma ligação muito forte cultural, que é o aspecto religioso. Santo Antônio, São Pedro, São João. Então, o que acontece? As pessoas dentro de suas casas, principalmente a religião católica, o que faz? Tem lá o seu altar e vai fazer o seu culto e coloca a sua vela e isso pode provocar um princípio de incêndio. Então, esses 4 fatores a gente percebe que desencadeiam muitos incêndios ou princípios de incêndio. É claro que esse período para a gente ele chama mais atenção, ele tem uma crescente maior. Mas quando a gente percebe em janeiro, nos nossos dados, a gente também tem um número crescente de queimaduras térmicas, principalmente em domicílio, presença das crianças dentro de casa. Bom, feito esse preâmbulo, né,
Em relação à queimadura relacionada à fogueira, o que a gente recomenda? A gente sabe que isso é algo cultural nosso, fazer a fogueira, reunir família, assar milho, né? Isso é algo que nos apraz, a gente gosta de fazer. Mas tem algumas consequências, dentre elas a queimadura. Então, o que a gente... A recomendação principal é, não faça. Que você incomoda o vizinho, aquela pessoa que tem uma doença respiratória, que vai ficar prejudicado, né? Fora o risco de propagação de incêndio. Mas quer fazer? Ok. Primeiro, não faça perto de fiação elétrica, perto de poste, faça afastado. Não faça uma fogueira muito alta, não tem necessidade. Se a ideia é comemorar o São João, faça uma fogueira pequena. No ato de acender essa fogueira, não use gasolina, não use algum tipo de combustível líquido, que ele vai criar ali um gás, e pode ser que quando você risque o fósforo, ele cause uma pequena explosão, causando também acidente, queimadura. Bebê de um pano, alguma coisa que coloque embaixo, que ele faça uma propagação lenta do fogo. Se for ficar perto da fogueira, principalmente com criança, o tempo todo de olho nessa criança, porque a criança ela não tem uma noção plena do risco, então ela pode se lançar ali à fogueira. Principalmente porque a fogueira, dependendo do material, do tipo de madeira que vai ser utilizada, ela pode queimar mais rápido de um lado do que o outro, e a própria fogueira pode se desmanchar ali e cair ou ficar muito perto de pessoas, né, e causar queimadura. Não fazer ingesta de bebida alcoólica. Se estiver próximo ou utilizando fogueira, não fazer, que a combinação não é boa, né? Muito cuidado de fazer, principalmente o pessoal que está um pouquinho mais afastado da região metropolitana, ali pelo sítio, tal, no interior, ou mesmo dentro da região metropolitana, fazer perto de vegetação, por quê? Senão propaga, né? Então pode propagar tanto para o mato, para a própria casa, dependendo do tipo de construção que é feita essa casa, então ela pode pegar também. Então, esses são alguns cuidados que a gente recomenda relacionado à fogueira, para evitar a queimadura. E observar a questão da inalação da própria fumaça. Também não ficar contra essa fumaça, ali, pegando a fumaça o tempo todinho e respirando, que isso aí vai causar alguma complicação respiratória. Então, se afastar ou ficar contra ela. E aí, se esses cuidados forem adotados, dá para participar, dá para assar o seu milho e brincar sem problema nenhum esse período. Justamente, porque é tão forte, né, a tradição, que a gente, o ideal é que a gente não acendesse, né, seria o ideal, né, mas a gente sabe que é difícil a gente mudar uma cultura tão forte, não é, que já está tão habituada a fazer, então é difícil. Uma outra coisa que eu acho assim importante é os fogos de artifício, né, que não é período junino, a gente tem um aumento, né, das lesões por fogos de artifício, mas tem durante também os jogos de futebol, tem também um aumento no período, né, do Réveillon, né, então os fogos de artifício é uma coisa desafiadora, né. Eu, como médica, ortopedista, especialista em mão, né, e eu sou, permita fazer um comentário, né, eu sou do sertão, então eu passei minha infância no sertão, nas fazendas, então esse hábito, né, é muito, muito forte, né, dos fogos de artifício, da fogueira nas fazendas, dos fogos, enfim. Mas hoje, né, eu fico apreensiva. Antes era uma festa que eu gostava muito, 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 mas hoje a gente fica tão preocupado com o que a gente sabe que pode acontecer, infelizmente, as lesões por fogos de artifício, né? A gente, como cirurgião de mão, a gente não tem muitas opções, a gente tem que praticamente regularizar, né? E acontecem amputações, né? Até de uma mão inteira, eu já peguei paciente, né? Perdeu uma mão inteira, ele perdeu a visão, ele era estudante de medicina e ele perdeu a oportunidade, né, de realizar seu sonho. Então é muito sério. As lesões por fogos de artifício, como cirurgião de mão, são gravíssimas, né? Além da queimadura, né, que é um tratamento longo, desafiador, né, tem o doutor Marcos Barreto, sempre também nos ajuda a fazer essa campanha, ele está à frente do Hospital da Restauração, que é a referência, né, em queimados, e tem vários pacientes que a gente atende com amputações, não é, de membros, né, além da visão. Então, realmente, assim, o ideal é que a gente também ficasse longe, né, dos fogos de artifício, né, principalmente as crianças, mas os adultos também, né, acontecem com adultos, com crianças. E eu sempre digo, vamos deixar os fogos de artifício para outros profissionais, porque realmente encanta, né, são coisas, é bonito de ver, né, os fogos de artifício, mas, infelizmente, os riscos são elevadíssimos, então eu queria suas orientações agora nos fogos de artifício.
Sim, fogos de artifício, de fato, também faz parte, né? Assim, quando a gente pega toda a nossa cultura, né, todo o histórico que a gente tem, os fogos eles entram, né, também. E assim, não só no São João, a gente vê outras festividades esportivas, eventos, formaturas, o pessoal gosta muito de utilizar final de ano. Só que existe todo um cuidado que é preciso se observar para evitar que os acidentes aconteçam, né? O que a gente percebe, por exemplo, é cultural nosso, quando a gente compra um item, seja qual for, a gente querer de imediato usá-lo. Muitas vezes até sem saber, né, algum detalhe sobre ele. Só que fogos de artifício, assim como qualquer outro recurso, como um celular, um notebook, ele tem instrução. Se a gente vai numa barraquinha daquela que é regularizada, ou seja, que a gente sabe que é confiável, você compra o fogo de artifício, ele vem numa caixa. E nessa caixa tem uma orientação. Então, ali vai explicar como usar, ali vai explicar os riscos, ali fala a faixa etária que pode utilizar. Né? Então, esse é o primeiro passo. Comprar, primeiro, de uma loja, uma barraca, um local que seja regularizado, que seja seguro, né? Que ele vai vender algo que é seguro também para ser utilizado, e fazer a leitura, né, das instruções para o uso daquele item em si, para que minimize o risco de acidente. Então, eu vou comprar, eu quero que meu filho solte fogos. Tá, mas aquele que ele está comprando, ele é adequado para a faixa etária daquela criança? Sim, não. Observar isso. Segundo, criança independente tem que estar sempre sendo observada, principalmente quando ele está com fogos de artifício. Independente se eu acho que tem um risco ali ou não, a gente tem que observar. A criança, a gente sabe que ela está naquela fase de desenvolvimento, principalmente as menores, né? Psicomotor, então ele quer explorar mais as coisas, ele quer conhecer, ele se arrisca, ele se lança ao risco. Então ele vai testar aquilo que não é habitual, inclusive para os fogos de artifício. A gente precisa estar perto para orientar, né? Para dizer, olha, não faça dessa forma, ou utilize, se afaste das pessoas que estão aqui numa reunião, vamos fazer um pouquinho mais afastado para evitar o risco. Então, o primeiro aspecto é esse. Segundo, que também coaduna com o da fogueira que a gente falou, bebida não combina também com fogo de artifício. Então, se vai fazer uso, se vai soltar, então não pode estar bebendo, não é interessante, porque pode ali, aumenta consideravelmente o risco de acontecer um acidente. Né? Utilizou os fogos lá, soltou, ele não explodiu, deixa lá, não vai atrás. A gente tem relatos de casos de pessoas que soltaram, não surtiu o efeito que queria, se aproximou para ver o que aconteceu, ele explodiu muito próximo ali, causou algum tipo de acidente. Então, não surtiu efeito, deixa ele lá, não vai atrás. Né? Fogos dentro da fogueira, é muito comum a gente ver isso, a pessoa pega lá uma bomba, joga na fogueira, aquilo vai espalhar brasa, aquilo vai causar algum tipo de situação que não vai ser boa para quem está próximo. Né? Então, não solta, pode inclusive desmontar, dependendo da fogueira. Então, aquela brincadeira familiar que estava ali, todo mundo em torno, né, se aquecendo um pouquinho, vai parar. Né? Então, não é interessante. E, principalmente, se acontecer o acidente, o número de emergência, 193, o bombeiro vai para o local, vai pegar, vai conduzir. Se tiver dentro da região metropolitana, que a gente sabe que a referência ao HR, vai conduzir direto. Se tiver um pouco mais distante, um caso mais grave, vai procurar uma porta de entrada de emergência adequada para que ele inicie o atendimento e depois seja conduzido de forma segura, né, para o serviço de referência. E outra coisa que ainda colocam, né, em lata, né, ainda fazem outras criatividades, né, brincam com uma coisa que já é perigosa, ainda aumentam mais ainda o risco, né, então é uma coisa impressionante. Potencializa o risco, lata, amarra um cordãozinho, ela fica mais potente, né, na corda, na bomba, quando coloca. Então, são cuidados que, de fato, é importante ter. E outra, às vezes fazem, assim, a gente já viu aqui alguns relatos, de colocar o que eles chamam de bomba relógio. Bota um cigarro, acende e deixa, esquece que está lá. Porque passa muito tempo, não tem como marcar. E aí, de repente, uma pessoa que não está sabendo, passa por ali e é surpreendida. São coisas que deve ter cuidado para evitar acidentes. Porque a gente tem que se proteger em primeiro lugar, né? Mas pensar também no outro, né? E no entorno, claro, né? Das que não é obrigado, né?
que você coloca em risco a vida das outras pessoas, né? Você colocar, além da Crianças, sua, idosos. né, criança, né? E também tem a questão dos animais também, né, que sofrem muito, né, nesse período Também. junino, né? Os pets também, os cachorros, eles ficam muito apreensivos. Então, realmente é uma repercussão, né, muito grande, né? E desafiadora, né? E outra coisa também que acontece são os preparativos, né? Da culinária, né? Tão rica, mas também estamos ali na cozinha, né? Nos preparativos, as queimaduras O dia também, todo, né? o dia Exato. todo, né? E aí eu queria que você abordasse, porque isso também não é só no período junino, né? A cozinha eu chamo que é o lugar o melhor, mais gostoso e é o mais perigoso também, né? Por N fatores, né? Também, a gente observa que nos acidentes domésticos, que estão relacionados principalmente a crianças, eles estão muito focados em dois ambientes, principalmente cozinha e uma área de serviço, né? E ali na cozinha a gente tem os acidentes relacionados a perfuro-cortantes e o fogão em si, as queimaduras. Na área de serviço relacionados aos produtos de limpeza, ou seja, são mais relacionados à intoxicação exógena, né, que a criança pode ter. Só que a gente tem, nesse período, uma culinária rica, que é excelente, diga-se de passagem, né? Muito atrativa, mas que tem um risco também muito grande, né? A própria canjica, quando ela está sendo preparada ali, aquele material que fica ali, né, sendo preparado e mexido, ele fica muito quente. Então, assim, uma panela daquela, né, uma criança que está ali perto, né, por um descuido que puxa essa panela, ele vai ter uma queimadura muito grave. Né? Criança, quando se queima com algum material, uma escaldadura próxima ao fogão, normalmente vai pegar o quê? Cabeça, face, né? Pescoço, tórax, que ele pega de cima para baixo. Então, assim, o risco disso acontecer e a gravidade é muito grande. Então, os pais, eles precisam estar muito atentos, tanto para a criança quanto para eles mesmos que estão produzindo a alimentação ali. Então, tudo que a gente espera que nesse período que seja um momento de lazer. Então, a atenção para quem está fazendo tem que ser grande. A cozinha não é um local de brincadeira. Pode ser um local descontraído, conversar, mas não de brincar. Então, criança, é importante que ela, principalmente durante a confecção de alimentos, não fique na cozinha nem área de serviço. Ela fique em outros ambientes da casa, né, para que eles se divirtam. Né? Eu sei que é um período desafiador que a gente tem, eu digo uma época, né, assim, porque a gente quer tirar nossas crianças do celular. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tira do celular, a gente corre um risco. A gente precisa estar atento. Né? Então, assim, esse desafio da gente de estar, vamos tirar do celular para melhorar o desenvolvimento dele, ao mesmo tempo tem que dar uma atenção nesse período, né? Como é que a gente divide? Aí, cada dinâmica familiar, a família precisa fazer essa divisão, quem fica na cozinha cuidando, quem está monitorando, acompanhando as crianças, principalmente as crianças menores, volto a dizer, estão mais suscetíveis às quedas, estão mais suscetíveis a queimaduras, né, para observar e evitar o risco. Talvez a forma de fazer com que isso aconteça é fazer com que eles interajam, né, durante a atividade. O que é que essa criança pode fazer sem se colocar em risco? Pode ajudar a separar milho, pode ajudar a tirar a casca do milho, né? Pode colocar dentro de uma panela. Então, o que é que eles podem fazer para não se colocar em risco? Quer fazer uma fogueira? Pô, vamos ajudar aqui a separar a madeira, colocar no canto. Não é ele que vai cortar, criança menor, mas ele pode ajudar a carregar. Então, assim, faz com que eles interajam com o adulto, com que eles participem um pouco de nossa cultura, com que eles se distraiam sem ter que estar em telas e, ao mesmo tempo, diminua o risco. Então, essa interação adulto-criança na rotina, né, dessa nossa atividade cultural é muito importante, até para a gente transmitir isso para eles, os valores que a gente tem nesse período sem o risco. A gente teve esse risco, né, dos acidentes domésticos de uma forma geral, né, inclusive na pandemia houve um aumento, né, de 30%, de uma estatística já elevadíssima, né, que a gente já tem muita lesão, principalmente das mãos, né, que as mãos é a região que está mais exposta, né, então objetos cortantes, a gente tudo envolve muitas mãos, os choques elétricos, então é uma gama, né, de cuidados que a gente tem, mas a melhor fórmula para tudo isso que a gente está falando aqui é justamente a orientação e a prevenção, e a gente ter essa atenção plena, né, se concentrar, né, porque são segundos ali de distração que acontecem os acidentes. Isso vale para qualquer tipo de lesão, de acidente. A gente que trabalha nas emergências,
que recebe, a gente que fica aflito, né, e quer que isso mude, né, que evitem, vocês também que trabalham diretamente com isso. Então, para a gente falar nas lesões, a gente vai chegar na mesma conclusão, que a melhor forma é realmente você ter a consciência e a prevenção, né, de conscientizar. Uma coisa muito difícil também, mas que está também melhorando, esse trabalho da lei seca, né, está começando a conscientizar mais, que é a bebida alcoólica, né, ela termina influenciando aí seja nos preparativos, durante a festa, seja nas estradas também, que a gente aumenta muito, né, o volume, né, de trânsito, todo mundo vai ter essa tendência de repente ir muito posterior, então também a gente tem esse aumento, né, tá chovendo, né, um período de chuva, então todos esses fatores vão agravando aí, e infelizmente os acidentes também aumentam nas estradas. Queria que você desse também algumas orientações aí, que também está no contexto, né, do período junino, as estradas, as viagens. A senhora falou a questão da queimadura das mãos, né? A gente sabe a queimadura das causas externas que a gente tem são uma das piores lesões que tem, né? Ela não atinge só o físico, ela atinge o físico, o psicológico, o social, né? Se for uma criança, esse pai ou mãe vai ter que se afastar do trabalho para poder acompanhar o período. Então, ela é extremamente complexa, né? E a mão, principalmente, é considerada ali uma lesão grave, né? Pela área que é afetada, a senhora bem sabe disso, né? Da questão da recuperação. Então, a melhor forma, de fato, é a prevenção. E a gente nota, principalmente nos acompanhantes, pai e mãe, a sensação negativa de, poxa, se eu tivesse, né? Se eu tivesse. Então, assim, para evitar essa sensação, melhor, de fato, prevenir, ficar atento aos pequenos, para tentar evitar. E no trânsito é semelhante. Né? No trânsito, aquela pressa, aquele minuto que a pessoa acha que está ganhando, ele pode, na verdade, estar colocando ali toda a sua família em risco e perder toda a festividade, não só para ele, mas para aqueles que ele está levando e para os demais parentes e familiares. Então, para a viagem, sempre que vai viajar, né, as recomendações básicas acomoda a família no carro de forma segura. Bagagem tem que estar na mala. Bagagem, itens soltos dentro do carro são um risco em potencial. Então, imagine uma situação aí extrema, o carro capotou. Se todos estiverem com cinto de segurança, o risco do acidente, da gravidade, desculpe, a situação de gravidade diminui. Mas se tem itens soltos dentro do carro, aparelho celular, carteira, chave, isso vai causar mais lesões nas pessoas que estão dentro. Então, bagagem tem que estar na mala, item solto tem que estar no porta-luva, um local que, de fato, faça com que, em um acidente, numa desaceleração muito intensa, ele fique ali e não cause novos acidentes. Outra coisa importante, as crianças, elas têm que estar sentadas ou acomodadas no seu equipamento de segurança adequado à sua faixa etária. Seja um bebê conforto, seja uma cadeirinha, seja um assento. Não é uma opção, é uma necessidade para garantir segurança. Uma criança menor que senta sem esse item, o cinto de segurança não vai ficar adequado. Então ele vai passar no pescoço. Numa desaceleração rápida, pode causar uma lesão muito, muito grave ou até morte, que poderia ser evitada. Né? Vai iniciar a viagem, eu sei que eu vou viajar, faz a revisão do carro, verifica o sistema de freio, verifica óleo, verifica farol, principalmente. Como a senhora falou, é um período chuvoso, eu vou pegar a estrada, está chovendo, se o farol, a chuva já atrapalha, se o farol não está ajudando, pior ainda. Né? Em paralelo, a questão do limpador de para-brisa, verificar se está funcionando para poder fazer uma proteção, eu poder dirigir com segurança. A chuva aumentou, reduz a velocidade, pega a faixa da direita, não está seguro, né? Tem mais cuidado, diminui velocidade, para no posto, espera a chuva passar. Então, são medidas que, se a pessoa ficar atenta, vai diminuir ou simplesmente vai evitar que um acidente aconteça. E aí a pessoa chega no seu destino em segurança, vai brincar com seu familiar sem ter qualquer tipo de situação. E, mais uma vez, aconteceu um acidente, 193, né? O Corpo de Bombeiros está disperso, né? Da região metropolitana até Petrolina, em unidades, inclusive, que margeiam a BR-232, a BR-101, que podem prestar um atendimento um pouco mais rápido, podem chegar mais rápido ao local. Né? É importante a pessoa fazer, quem vai, já tem por hábito, né?
frequentar determinados municípios, é saber naquela rede, se eu precisar, qual é o serviço de emergência que eu posso, né, utilizar de forma rápida. É a cultura preventiva, né? Para que ele não fique naquele momento de desespero ainda procurando algo. Não, eu vou para o município X. Qual é o hospital ou qual é a rede que pode me dar suporte? Né? Naquele município tem algum serviço móvel de emergência, tem bombeiro, tem SAMU, que eu posso acionar de forma rápida. Então, tudo isso vai facilitar e acelerar, em caso de um evento indesejado, que ele possa ter um atendimento mais célere e possa tranquilizar um pouquinho mais os familiares, para que ele não tenha que sair dirigindo de forma ali muito ansiosa, que pode causar, inclusive, um acidente. E a gente observa muito que a gente tem sempre quer culpar alguém, né, e reclamar, né? Então reclama da estrada, reclama das obras, mas quando a gente analisa, 90% dos acidentes tem uma imprudência, né? Principalmente o excesso de velocidade, né, a bebida alcoólica e as ultrapassagens, né? Então as pessoas arriscam a sua vida e a do próximo, né? A maioria dos acidentes a gente tem como evitar, né? São tirar, além de sua vida no trânsito, né? Eu sempre digo que o carro, né, é uma ferramenta, é um objeto de desejo, de sonhos que todo mundo curte, que são bonitos, e é uma evolução para a humanidade, Harry Ford desenvolveu, mas que na verdade é uma arma, né? A gente pode tirar a vida da nossa vida e tirar a vida do próximo, né? Quantas histórias trágicas a gente vê, né, em cima, né, dos acidentes, né, dos sinistros de trânsito, como diz Jaqueline Diniz, e faz essa campanha muito forte, a Lei Seca, a gente está conseguindo melhorar, mas a realidade ainda é desafiadora. E os acidentes, infelizmente, justamente, né, com o acidente de moto também, né, que cada vez mais utilizados, é mais prático, é mais rápido, né, mas pega uma faixa etária muito jovem, né, e quando você tem um acidente, então vai levar um tempo para fazer essa recuperação, e às vezes com sequelas definitivas, que é o mais grave. E é interessante porque se a gente considera, na verdade, né, o trauma como uma epidemia, isso já há mais de década, e se a gente considera a doença e a tríade, né, o hospedeiro, o ambiente e o agente, no trauma a gente tem o veículo, a gente tem as pistas e a gente tem o indivíduo. Então, sempre que a gente tem um componente humano, a gente tem um risco aumentado, isso em qualquer área. Eu também trabalho com o pessoal no serviço aeromédico e, assim, na aviação eles estudam muito prevenção. E quando a gente pega o ambiente, a máquina e o homem, sempre o maior causador de acidente é o homem. E no trânsito é a mesma coisa. O homem é o grande causador de acidente. Então, se a gente considera essa epidemia e essa tríade, se a gente tira uma dessas tríades, a gente não tem a doença. Né? Então, o comportamento humano, a cultura de prevenção é uma coisa assim muito, muito importante para a gente trabalhar. E quem trabalha com emergência, e assim, eu falei da UPE e da minha alegria em participar porque eu fui aluno da casa. Eu sou enfermeiro formado na Universidade de Pernambuco, fiz o meu mestrado aí em Ciências da Saúde, né? Tenho muito, muito orgulho e alegria, né, de poder contribuir também nesse sentido. E a gente discute, né, quando a gente dá aula para o pessoal na especialização de emergência, que o emergencista ele pensa muito em quem? Em atender. Não, mas a gente pensar primeiro na prevenção. A cultura de prevenção, quando a gente vai para uma escola, quando a gente fala com o jovem, de chegar, um exemplo, no cinema, né, se eu tenho um princípio de incêndio, onde é que eu vou, qual é a porta de emergência, qual é o corredor que eu vou descer, né, observar nos locais onde eu chego, o que é que eu posso fazer para minimizar o risco. E assim, a gente não tem isso. Precisa divulgar isso, para principalmente os mais jovens. Então, quando a gente fala em direção, né, seja moto, seja carro, né, o cuidado onde o condutor ele tem que ter para prevenir o acidente. Se eu estou dirigindo, aí vamos mais uma vez para essa tríade, num ambiente que não é muito favorável, a pista ela não é bem sinalizada, está muito escura, eu reduzo a velocidade. Então, o comportamento humano ele tem uma relação direta com o resultado. Então, é preciso ponderar isso. A pista ela é muito boa, então eu posso acelerar muito mais? Não. Né? Os itens de segurança do carro, cinto de segurança, airbag e as faixas de proteção que tem no carro, né, para tentar diminuir esse impacto, e a célula de proteção, que a gente chama, né, dentro do veículo, nos proteger, tudo isso tem um limite de velocidade.
limite de velocidade tem relação com a energia que a pessoa, quanto mais acelera, mais produz energia. E essa energia não vai sumir, vai ser transportada para quem? Para o condutor, para as pessoas que estão dentro do veículo. Então, esse comportamento preventivo, essa cultura preventiva de a pista não está boa, reduz a velocidade. Né? O carro não é seguro, eu não fiz a minha revisão de freios, então eu também não desenvolvo velocidade, mesmo a pista estando muito boa. Então, isso faz muito, tem uma relação direta com o comportamento do condutor, das pessoas. E se a pessoa não se absteve de bebida alcoólica, isso piora, porque a pessoa se torna mais imprudente. Então, ela se lança muito mais ao risco. Mas o que a gente precisa lembrar as pessoas é que nesse carro tem pessoas importantes para você. Né? O que está de mais importante na sua vida está ali, sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, seu pai, sua mãe, seu irmão. Né? Ou então essas pessoas não estão no carro, mas estão lhe esperando no seu destino. Então é importante que, de fato, reduza a velocidade para que chegue em segurança e aproveite qualquer que seja o momento com a sua família, que sejam momentos felizes, sejam criadas memórias felizes, positivas, não memórias tristes. Pois é, porque assim, é tão sagrado, né, a vida, né, é uma coisa tão nobre que a gente precisa valorizar mais, né, a partir do momento que a gente comete as imprudências e a gente sabe que se a gente sair, checar, fazer todo esse roteiro, né, de ver as condições do carro, você usar o seu cinto de segurança, do passageiro de trás, né, o cinto de segurança, quando eu era criança, não tinha o hábito, né, de usar cinto de segurança. Exato. Mas aí a campanha de prevenção, ela tem um efeito, demora mais, é uma coisa mais a longo prazo, né, mas a gente tem que insistir, né, tem que se investir mais em prevenção. A gente ainda investe muito na solução depois do que aconteceu, né, do que vai fazer Exato. quando acontece. Isso é nas áreas aí, a gente está vendo aí as alterações climáticas, também a gente vai na tecla, né? Então, tudo tem uma campanha de como você prevenir as coisas, que é muito mais importante do que você tratar, né? Então, qual é melhor você evitar um acidente de carro do que trair um hospital, né, com uma infraestrutura maravilhosa, e aquilo não vai resolver, né? Eu tive meus estudos no Instituto Amour de Paris, que é o melhor centro, né, do mundo, referência mundial em mão, melhor microscópio das áreas, você pode ter tudo, mas tem lesões que não tem como recuperar, e vai ficar uma sequela definitiva, né? E você perdeu isso por uma negligência, né? Então a gente precisa enfatizar na prevenção, em qualquer aspecto que a gente está conversando, aqui seja no período junino, seja queimadura, seja acidente de carro, o que for, é a prevenção a melhor forma de solucionar isso. Precisa, né, a sociedade de uma forma geral, o poder público, todos os setores precisam se conscientizar mais disso, dessa realidade que está acontecendo no Brasil, que a gente só vai solucionar as coisas depois que elas acontecem, né? Uma coisa tão simples como ir ao cinema, né? A gente precisa saber, pode acontecer, um incêndio pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento, né? A gente precisa saber o que fazer para evitar e o que fazer caso ele aconteça também, como a gente, né, o cirurgião de mão, aconteceu uma lesão, as pessoas querem colocar açúcar, quer colocar café, quer colocar pasta de dente, então às vezes as lesões ainda complicam mais as lesões, então tanto é importante a gente ter a orientação da prevenção, como também na conduta a partir do momento quando ela acontece. Então, deixe para os profissionais, a gente tem SAMU, tem o Corpo de Bombeiro, tem os hospitais, mas está em suas mãos, né? Está em nossas mãos a gente ter essa conscientização. Não é? Tem uma coisa que... Desculpa interromper. É porque tem uma situação que as pessoas às vezes não conseguem alcançar em relação a esse momento de angústia. Aconteceu um acidente. Eu me queimei, por exemplo. A ideia, muitas vezes, de socorrer rápido, claro, dependendo de onde a pessoa esteja, vai chegar rápido ao serviço, vai ser atendido. Mas, dependendo do trauma, o que as pessoas não conseguem entender é que, quando ele liga um 92 ou um 93, quem está do outro lado atendendo, a obrigação dele, a missão dele, como a gente coloca, não é só despachar um veículo, mas é orientar. Então, essa orientação de não coloque pasta, não coloque açúcar, não coloque manteiga, isso vai ser feito. E é importante porque isso não vai fazer com que não agrave aquele tipo de lesão. Então, o atendente do 92 ou 93, ele consegue fazer, enquanto despacha essas orientações, enquanto despacha uma equipe para fazer o atendimento de forma direta e depois o transporte para
um serviço de saúde com segurança. Então, é muito importante sua participação. Eu quero já agradecer a sua disponibilidade, né, nas suas atividades aí, ter cedido esse tempo, mas que a gente possa, dessa forma, né, ter um São João mais seguro e com menos acidentes, com menos queimaduras, com menos lesões e com mais alegria, né, e vamos curtir, né, com alegria esse período junino tão interessante, tão forte, né, tão tradicional, né, no nosso Nordeste. Então, muito obrigada, Wagner Coronel, aqui com a sua contribuição, e vou convidá-lo a outras vezes a gente abordar mais temas, porque são tantas coisas que a gente precisa, é tão desafiador, né? A prevenção ela é desafiadora, mas a gente sabe que funciona, né? Aconteceu, um exemplo que eu cito é o tabagismo, né? Hoje se bateu tanto na tecla, né, que a gente conseguiu diminuir o índice de número de pessoas fumantes. Então, meu desafio também é esse. A gente tem esse Instituto Help Your Hands, inclusive, para abordar a prevenção. A gente estava no Instituto da Mão de Paris, né, ali, mas quando eu cheguei no Brasil, né, praticamente a cada 2 minutos, né, uma mão é lesada no Brasil. O Brasil é o 4º lugar no mundo em acidentes de trabalho. As mãos estão aí, são mais de 110, né, mais de 100 mil dedos lesados por ano, e tudo isso a gente sabe que é evitável, né? A Organização Mundial de Saúde diz que 96% disso pode ser evitado. Então é desafiador, mas a gente vai continuando e a gente vai conseguir mudar essa realidade. Então, todos, muito obrigada. Vamos encerrando aqui nosso podcast e eu aguardo vocês no próximo episódio do nosso podcast A Saúde em Suas Mãos.